meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez transbordando em nossos corações. Como é bom estarmos juntos mais uma tarde para a gente meditar na palavra do Senhor, para a gente meditar e a gente aprender um pouco mais sobre esse tema, né? Hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre estar emocionalmente e fisicamente cansados. Tudo isso por causa da batalha espiritual. Quero convidar você a falar sobre esse tema, mas antes vamos orar e vamos pedir ao Senhor que fale conosco mais uma vez. Pai, muito obrigado por podermos parar mais uma vez para meditar na Tua palavra, para sermos enriquecidos, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem para nos falar. E a nossa oração é que o Senhor venha abrir os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei, que possamos ser edificados pelo poder do Teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Antes de lermos o texto de 1 Reis, capítulo 19, eu convido você a colocar o seu pedido de oração, mandar o seu pedido de oração aí pelo número 24 99 31 536 31. 9931 53631. O DDD é 24 e você vai mandar esse seu motivo de oração aí pelo nosso WhatsApp e eu estarei orando aqui quando você mandar o seu motivo de oração. Eu quero falar com você sobre estar emocionalmente e fisicamente cansado. Ontem eu falei sobre estar espiritualmente cansado. O texto de 1 Reis capítulo 19 eu vou ler novamente. Dessa vez eu vou ler até o versículo 8. Ontem nós lemos até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Você lembra dessa experiência? No capítulo 18, não é? Elias faz o desafio, ele confronta os profetas de Baal, ele mostra ao povo de Israel que somente Deus é o único Deus. E aí, depois dele mostrar que Deus é o único Deus, ele extermina todos os falsos profetas. E é isso que Acabe fala para Jezabel. Acabe era rei de Israel, ele era judeu, Jezabel não. Mas, mesmo assim, Acabe tinha se desviado do Senhor, bem como o povo de Israel. Versículo 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhes aprovesse amanhã a estas horas eu não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Betseba, que pertencia a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eu quero compartilhar algumas lições iniciais sobre esse tema, né? Está espiritualmente cansado, fisicamente cansado e emocionalmente cansado. Ontem eu falei o seguinte, todo enfrentamento contra os falsos profetas implicam em contra-ataques que podem nos deixar em situação emocionalmente abalados. O enfrentamento dos falsos profetas, bem como o confrontamento do povo contra a idolatria, produz um desgaste generalizado que atinge, dentre outras áreas, as áreas espiritual, emocional e física. Ontem eu falei sobre a área espiritual. Muitas vezes a gente não pensa que a gente pode ficar emocionalmente abalados, mas podemos sim, e acontece. E isso não quer dizer que é falta de fé.
mas podemos estar vulneráveis. Hoje eu quero falar sobre estar emocionalmente abalado. O que nós precisamos compreender é que nós, cristãos, discípulos do Senhor, estamos diariamente em batalhas espirituais. Batalhas espirituais, muitas vezes, gigantescas, tamanhas como a que Elias venceu e ele ultrapassou no capítulo 18, mas às vezes é uma batalha espiritual pequena, uma batalha espiritual rápida, que não gera tanto desgaste. Por causa disso, a gente nem sempre percebe que está enfrentando batalha espiritual. O apóstolo Paulo vai deixar muito claro em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que nós precisamos da armadura de Deus. Olha, quem precisa de uma armadura porque está em guerra? Sim, nós estamos constantemente em guerra. E nessa batalha espiritual, muitas vezes ficamos espiritualmente abalados, como eu falei ontem, mas hoje eu quero falar sobre estar emocionalmente abalado. Ao saber da perseguição de Jezabel, Elias, então, ele pediu em seu ânimo a morte. Olha que coisa interessante. O versículo 4 diz assim, ó, ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Elias estava emocionalmente abalado. Isso por causa de uma batalha espiritual. Não podemos esquecer, no capítulo 18, ele enfrentou aproximadamente 850 falsos profetas. Ele matou esses profetas com a força, daquela manifestação de Deus. Mas tamanha foi a glória de Deus que eu digo que a capacidade emocional do ser humano não comporta a manifestação da glória de Deus, e foi por isso que ele estava emocionalmente abalado. Muitas vezes nós enfrentamos batalhas espirituais que não somente desgastam-nos espiritualmente, mas também fisicamente e emocionalmente. Ele estava tão emocionalmente abalado que não tinha mais sentido para viver, nem mesmo para prosseguir em seu ministério profético. Estamos falando do profeta Elias. E é muito importante porque o autor do livro de Tiago, o irmão de Jesus, Tiago, ele fala exatamente sobre fé. E ele fala, olha, Elias, homem como nós, pediu ao Senhor para que a chuva parasse de chover, e não choveu por 3 anos e meio. Ele orou novamente e voltou a chover. Mas é muito importante esse trecho que ele diz assim, olha, Elias, homem como nós, em Tiago capítulo 5, versículo 17, olha, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Quer dizer, ele era homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos, sujeito aos mesmos sentimentos. Eu e você estamos sujeitos aos mesmos sentimentos que o profeta Elias, que orou e por 3 anos e meio não choveu. Orou e choveu de novo. Orou e fogo do céu desceu. Às vezes a gente se acha super-homem e acha que a gente não passa, super-mulher, não passa por situações emocionais em que nos desgastamos, situações físicas que nos desgastamos, situações espirituais que nos desgastamos, tudo isso por conta de uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. Meus irmãos, Elias estava passando por tudo isso, simplesmente por ele ter enfrentado uma batalha espiritual. E nesse sentido, ele já não estava tendo mais sentido para a sua vida. Você já passou dificuldades assim? Talvez orando por um familiar seu, orando por uma cura, orando por alguma melhora financeira, orando por alguma circunstância que você estava travando a guerra e não sabia. Ao ponto de você se desgastar tanto que dizer, Senhor, não adianta mais, me leva, Senhor. Foi o que Elias fez. Ele, no capítulo 19, versículo 4 de 1 Reis, ele foi para o deserto,
se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Você já passou por circunstância assim? Foi o que Elias passou. Batalhas espirituais geram desgastes emocionais tão intensos que nos deixam vulneráveis ao ponto de ficarmos sem forças até para continuar o ministério e muitas vezes até a própria vida. Elias não apenas disse: Senhor, eu não aguento mais, eu entrego o meu ministério em tuas mãos. Não, ele disse: Senhor, pode me levar, leva a minha vida. Em tempos de batalhas espirituais, então, não podemos evitar os desgastes emocionais. Eles vão acontecer. Às vezes você está orando pela vida de um discípulo, de uma pessoa que você deseja que ela seja alcançada pelo poder do Evangelho. É uma batalha espiritual. Orar pelos outros é entrar em batalha espiritual. Só que esteja ciente de que naturalmente você vai enfrentar desgastes emocionais. Não tem como. Então, em tempos de batalhas espirituais, não podemos evitar os desgastes emocionais. Eles vão acontecer, mas precisamos ter a consciência de que eles são realidades. Porque quando a gente tem a consciência de que eles são reais, a gente recebe o desgaste emocional de forma diferente. Admitir, reconhecer e aceitar essa realidade é um passo importante para a sobrevivência na batalha. Porque quando a pessoa não admite, não reconhece que vai haver desgaste emocional, então quando o desgaste emocional vem, é muito fácil essa pessoa sucumbir, desistir, desanimar e ser abatido, meus irmãos. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente reconhecer que os desgastes emocionais são naturais em meio à batalha espiritual. Mas não é só o desgaste emocional, existe o desgaste físico também. Ao saber da perseguição de Jezabel, Elias não somente pediu a morte, mas ele também deitou-se e dormiu. É o que diz o versículo 5, olha, deitou-se e dormiu. Por quê? Porque ele estava exausto. Ele estava tão cansado fisicamente que o que ele mais queria era dormir, e foi o que ele fez. Você olha no versículo 5, deitou-se e dormiu. Você vê no versículo 6, depois que o anjo trouxe comida, ele comeu, ele bebeu água. Diz o final do versículo 6, ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Elias não somente estava espiritualmente cansado, emocionalmente cansado, como ele estava fisicamente cansado. Você sabia que batalha espiritual traz desgaste físico, traz desgaste emocional? Batalhas espirituais geram desgastes físicos. A mordomia do descanso é fundamental para a sobrevivência às batalhas espirituais. Tem muita gente, eu já passei por isso também, que está tão desejoso de ver o Evangelho se expandir, de ver a salvação de vidas, isso é maravilhoso, mas negligencia o descanso. E no que negligencia o descanso, você está automaticamente sendo um obstáculo para o avanço do Evangelho, porque você vai ficar fisicamente cansado, exausto, ao ponto de nem poder produzir mais para o Evangelho. Então, a mordomia do descanso é fundamental para a sobrevivência às batalhas espirituais. Em tempos de batalhas espirituais, não podemos negligenciar o descanso físico. Inclusive, o descanso mental. A nossa mente também é física. Há uma série de reações químicas que afetam diretamente o nosso físico. Então é preciso descansar o corpo, mas descansar também a mente. E aí eu vou dizer a você, as mídias tecnológicas não nos permitem descansar. Não adianta você deitar na cama e ficar no WhatsApp, ficar no celular, porque você não permite que a sua mente descanse.
Celulares, internet e até a TV pode ser distração, mas não permite o descanso que o cérebro também necessita. Tome cuidado com isso. E aí a gente precisa ter a seguinte consciência para a gente completar essa primeira etapa de pensar no desgaste espiritual, emocional e físico. O espiritual, ele afeta o emocional e o físico. O espiritual afeta o emocional e o físico. Logo, uma batalha, por mais que seja espiritual, gerará desgastes emocional, ou seja, nas nossas emoções, e físico, ou seja, no nosso corpo. O seu corpo vai sentir batalhas espirituais. Muitas vezes, quando você estiver enfrentando uma grande batalha espiritual, você não vai querer nem sair da cama, você vai querer só dormir. Isso é natural. O emocional também afeta o espiritual e o físico. Se o nosso senso ou se o nosso emocional está abalado, ficamos com o nosso senso espiritual vulnerável e limitado. Não adianta querer adorar com excelência estando emocionalmente doente. Da mesma forma, nossas emoções geram desgastes físicos. Grave, as nossas emoções geram desgastes físicos. Não há forças para continuar se o emocional estiver abalado. Foi exatamente o que Elias passou. Eu quero desistir, eu quero ir para a glória. O físico afeta nosso espiritual e também o emocional. Se o corpo está cansado, então não conseguiremos ter força e vigor para buscarmos o Senhor e nem mesmo força para equilibrar as nossas emoções. Precisamos compreender que nós somos um ser completo. Não é só físico. O físico não está isolado do espiritual e do emocional. Não. O físico, o emocional e o espiritual se entrelaçam. Se um está abalado, os outros, naturalmente, serão abalados também. Então, nesse sentido, o que nós precisamos? Como eu falei ontem, nutrir o nosso espírito com a palavra de Deus. Precisamos descansar. Descansar mentalmente, fisicamente. E precisamos, para o nosso equilíbrio emocional, para sobreviver, saber que nós vamos ser desgastados emocionalmente. Como é que você está? Compartilha comigo. Se você deseja compartilhar ou se comprometer ou precisa de ajuda, manda um recado para mim. Esse é o telefone oficial da igreja que eu atendo. O DDD é 24 9931 536 31. 9931 536 31. Manda uma mensagem. Eu quero orar por você. Eu quero te ajudar, te abençoar, conforme a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude. E amanhã, se Deus quiser, eu quero compartilhar mais algumas lições acerca desse texto, para que possa abençoar a sua vida, como abençoa a minha vida também. Vamos orar? Pai, quero colocar diante do Senhor essa palavra que nós ouvimos nessa tarde. Senhor, muitas vezes enfrentamos batalhas espirituais que geram desgastes espirituais, emocionais e físicos, mas a gente nem percebe. Ah, Senhor, mas nesse instante queremos reconhecer que talvez estejamos desgastados dessa forma por causa dessa batalha espiritual. E o que nós pedimos? O renovo do Senhor. Pedimos a força do Senhor, o encorajamento, que possamos nos comprometer em ler a Tua palavra e parar para descansar também, Senhor. O descanso é bíblico, o Senhor nos deu Ele. Devemos fazer isso para que possamos, inclusive, até alcançarmos mais vitórias em Ti mesmo. Que assim seja, para a Tua honra e para a Tua glória, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, muito obrigado pela sua presença na tarde de hoje. Eu convido você a curtir esse vídeo. Enquanto você curte o vídeo, você está espalhando mais ainda esse vídeo. Se ele abençoou você,
espalhe esse vídeo para outras pessoas. Obrigado pela sua presença e, se Deus quiser, amanhã estaremos juntos mais uma vez, às 15 horas, para mais um Devocionais com Deus. Até amanhã.